né? Quer dizer, e a informação se materializou em algo, né? Então, tudo começa com a informação. A informação, por exemplo, até de uma coisa simples. Você não sabe onde está um telefone de alguém. Você gasta tempo para achar o telefone, pergunta uma pessoa. Então, você gastou energia. Você usa o Waze, por exemplo, para diminuir o gasto de energia pela informação. Então, essa coisa é muito importante. A energia é modulada, né, pela informação e essa energia transforma a matéria. Toda matéria ela é transformada. Só que a informação, como os serviços, é um bem intangível. Você não chega na prateleira e me dá R$ 10 de informação, né? Então, todo o processo começa com a informação. E isso cria toda a cadeia de um ecossistema humano e natural. Então, todo o sistema humano e natural é modelado por esses ecossistemas todos. O que é que aconteceu agora? A ideia geral da natureza é que ela se equilibra através de feedback. Então, através do efeito tampão e do feedback, os sistemas se equilibram. A energia com a matéria, com os rios, com os minerais. E depois vem os ecossistemas das espécies, que são humanas e animais e vegetais. Esses sistemas, eles modulam a cultura. A cultura mexe com a economia com o sistema de saúde e até com o sistema de felicidade nossa. O que é que ocorreu agora? Um desequilíbrio no ecossistema das espécies. Esses desequilíbrios é que geram pragas, doenças, mudanças climáticas, zoonoses. Nós vivemos agora um desequilíbrio nessa segunda faixa aqui, desse sistema de espécies. Isso sempre ocorreu. Esses desequilíbrios fazem parte da própria ecologia cultural e humana. O que é mais importante no momento é que as pestes anteriores que viveu, por exemplo, a maior delas é a peste negra, que modulou, mexeu com todo o renascimento. E é uma coisa que eu falo hoje com muita assim propriedade, porque morei 3 anos na Itália e vivi toda a cultura do Renascimento e na capital do Renascimento. Passei 3 anos morando em Firenze. E isso fica muito próximo para que eu possa... Florença, para que fica muito próximo do que eu vou falar agora. A peste negra, ela, na época, ela destruiu quase 50% da humanidade. Quem anda lá pela Europa vê que de vez em quando encontra uma igreja lá no meio do mato, uma casa perdida. Tudo foi dizimado pela peste negra. Mas o que é que a peste negra aconteceu? Para ela dizimar esse número de pessoas, ele gastou aproximadamente 10 anos. 10 anos. E o que aconteceu? Como é que a peste negra se propagou? Né? Para não falar de outras coisas mais distantes. A peste negra se propagou através das navegações. Ela foi transportada pelas navegações, pelos navios, pela mobilidade que era muito lenta. Além das casas e das pessoas ficarem muito distantes. Né? Mas ela dizimou. E ela mexeu com a cultura da época
criou o novo Renascimento, criou o Renascimento, mexeu com a economia, deixou de ser economia feudal, mexeu com o sistema de saúde e até com a forma de viver, né? Atualmente, nós estamos vivendo a peste do século. Por quê? Ela tem uma diferença fundamental. Primeiro, ela se propagou numa velocidade 100 vezes maior do que a peste negra. Por quê? Por dois fenômenos. O fenômeno de urbanização, cidades. Existem cidades que são mais fortes do que até países. Cidades, aglomerados urbanos. Depois foi propagada pela mobilidade humana dos transportes aéreos. Você tem uma ideia? O ano passado, o número de pessoas que trafegaram via aérea no mundo, ida e volta, a mesma pessoa, o grupo de pessoas, de 1,3 bilhões de viagens aéreas. Por exemplo, no caso brasileiro, já está identificado que em torno de 60% do coronavírus que atingiu o Brasil veio da Itália. Pessoas que trafegaram e vieram da Itália. E a Itália, depois não vou entrar nisso, porque me chama muita atenção a Itália, né? Mas foi o primeiro país do Ocidente que sofreu grande impacto do coronavírus e provocou mudanças culturais. E mudanças culturais continuam a ocorrer, né? Na forma de viver, na forma de habitar, na forma de se distrair, nos sistemas de saúde e, consequentemente, na economia. Então, o que é que acontece aqui? Nas outras pestes, vivia-se eras do desenvolvimento diferente. Era o desenvolvimento agrícola, a revolução agrícola para a revolução industrial, e passamos para a terceira revolução industrial, que é movida à energia elétrica, movida ao vapor, e entramos numa economia anterior, que era a economia também da informação. Então, é fácil dizer que esses impactos são transmissores desse sistema aqui. Só que, atualmente, esses impactos do desequilíbrio dos ecossistemas produzem mudanças culturais na economia, na cultura, na saúde e no entretenimento. Então, essas transformações que ocorreram agora estão acho que tem alguém falando, dentro de um ambiente de uma economia movida a bytes. A economia, nós estamos vivendo a era digital. Mesmo anterior a esse impacto do coronavírus, já existia a era digital. Agora, o que é que aconteceu? Aceleração dos processos movidos à tecnologia digital. Então, esse impacto hoje, desse desequilíbrio das espécies do Covid-19, ele transita dentro de uma economia movida a bytes. E o que é essa economia movida a bytes? As outras eram movidas a transporte de matéria. Atualmente, a transmissão da economia é pela informação. Tudo que pode ser digitalizado forma a economia digital. Então, volta à base do que eu comentei aqui. A economia dos bytes
é nada mais, nada menos do que uma economia, uma cultura movida à informação. Tudo que pode ser digitalizado, e essa é que é a questão, que é a informação. E a informação também tem 3 hierarquias. A primeira é dados. Dados são fatos incontestáveis. Dados não permitem interpretação nem versão. Caiu um avião, caiu um avião. Então, os dados, depois eles vão para a segunda hierarquia. Eles se transformam em informação, que são você agregar análise sobre os dados. Análise dos dados. E, finalmente, ele se transforma em conhecimento. O conhecimento difere da informação, porque quando você produz um conhecimento, você tem um grau de previsibilidade sobre algo que possa acontecer. A informação, ela ainda não permite algo que diria com um certo grau de previsibilidade. E aí nós entramos numa era que entra a inteligência artificial, que é a capacidade de processar dados e informações em alta velocidade. Então, por exemplo, da mesma maneira que o vírus se propaga hoje, se propaga também notícias, fake news, informação, ambiguidade de informações. Hoje vive-se um ambiente de ambiguidade e de fragilidade. Então, esse é o contexto para nós nos situarmos e nos vermos o que é que significa digitalizar. O que quer dizer você ter um impacto digital. E a primeiro grande... Mas você pode passar o próximo, por favor? Então, essa é a base do que está ocorrendo no mundo. O próximo, Magela, por favor. Pronto. Eu gosto muito desse slide porque eu consigo dizer o que é digitalização, sem muita complicação. Isso é uma brincadeira, é uma analogia, mas que traduz de forma muito positiva o que é digitalizar. Digitalizar é tudo hoje que eu faço com o dedo. Então, por exemplo, nós estamos aqui tendo um encontro digital. Nós nos conectamos por muitas atividades movidas pelo dedo, movidas pela informação. Digitalizar sempre ocorreu antes da pandemia, muito antes da pandemia. Você já tinha os bancos, as transações digitais, você já fazia. Não foi a pandemia. A pandemia acelerou. Só isso. Tornou mais rápido, criou velocidade. Mas por que ela criou essa velocidade? Por uma equação simples da economia: oferta e demanda. Você suprimiu a demanda pelo isolamento social. E aí tem todas essas consequências. As consequências na natureza da demanda. E ocorreu um fenômeno muito importante, no chamado... Existem 3 escalas de impacto da economia digital. A primeira, nos back-office, que são nos escritórios. Os back-office já vinham em transformação. Quem não teve programa de informatização? Quem não tinha já nos seus escritórios, na universidade, nos laboratórios, computadores? Sempre existiu, está lá no back-office. A segunda camada são os middle office. Os middle office é o que acontece no meio
dessa transformação. É todos os equipamentos, todos os softwares, todos os algoritmos que fazem as coisas funcionarem. Tudo que faz funcionar está no middle office. Quando você vai e mexe no middle office, né, você está mexendo em algo que está no meio da transformação. E, finalmente, o front-end, o que você vê. O Zoom, que nós estamos usando aqui, é um front-end digital. Mexeu na frente. Tudo que você mexe na frente. Tudo que você visualiza na frente. Então, os front-ends. Mas o que é que acontece nisso tudo? Veja que coisa muito bacana. Do ponto de vista de oferta e demanda e de consumo, antes da pandemia, com a supressão da demanda pelos isolamentos, o que é que ocorria? Você ia às lojas. Você ia às lojas. Você ia aos escritórios. Você ia aos bancos. Você ia à escola. Esse encontro, possivelmente, seria feito no auditório. Nós íamos ao auditório, nós íamos a um coffee, num hotel. As pessoas iam aos eventos, iam aos encontros. Agora mudou. As coisas vão até você. Tudo mudou. A pandemia trouxe uma mudança brutal no front-end. As coisas vão até você. E eu uso uma expressão que é uma caricatura: o mundo deliverou. Tudo vai sendo entregue. Tudo é entregar. Entrega a educação, entrega as mercadorias. Então, essa transformação é que é a base sutil do que está ocorrendo. E, por exemplo, nós íamos ao escritório ou à fábrica trabalhar. Agora vem o contrário. Você tem o home office. Você não sai, ele vem. Então, essa transformação é que é importante. Então, essas três camadas, eu vou falar rapidamente para poder continuar na discussão. Por exemplo, no varejo, delivery, o crescimento dos e-commerces, não só dos e-commerce, das vendas via digital. Por exemplo, eu faço hoje a feira através do WhatsApp, que é uma grande revolução das coisas irem até você. Então, você compra pelo WhatsApp, você compra pela internet, você compra por aplicativos. Há uma revolução e também nos meios de pagamento. Não precisa ir mais a banco. O banco vai até você. Novos meios de pagamento estão surgindo para aproximar você. O Brasil vai fazer uma revolução agora, muito importante, com o Pix do Banco Central, que você vai fazer transferências automáticas simplesmente copiando um link e botando no Zap. Hoje já faz, mas agora vai ser generalizado. Atualmente, o Brasil fez uma revolução fantástica na entrega. O programa da Caixa Econômica Federal, Caixa Tem, ele conseguiu incorporar ao consumo 60 milhões de pessoas. 98% das pessoas têm um smartphone. Só 2% não tem. E 60% do que tem usa o WhatsApp por voz. Não sabe escrever. Não sabe escrever, mas faz pedido, faz tudo. Né? Então, essa nova forma de digitalização mexeu no consumo das pessoas.
Os restaurantes deliveram, você cria novas formas de entregar produtos. Então, isso é uma transformação brutal. O maior marketplace de mercadorias é o Mercado Livre. O Mercado Livre, hoje, tem um valor de mercado maior que o Bradesco, maior que o Itaú. Né? Então, ele tem um valor de mercado por deliberação. Ele vale mais do que todos os e-commerce do Brasil. Todos que estão aí. Ele só não vale mais do que a Petrobras e a Vale do Rio Doce individualmente. Mas ele vale mais do que todos os outros. Né? Então, essa é uma revolução no consumo fantástica. O outro ponto é, por exemplo, a consulta médica. O Brasil conseguiu, com a pandemia, com o isolamento social, regulamentar a teleconsulta. A teleconsulta é uma parte da telemedicina, que na Inglaterra já está muito mais avançado o diagnóstico médico por inteligência artificial. Aqui é a teleconsulta. Nós temos vários exemplos de médicos que deliberaram seu consultório. Entregou o consultório, agora vai a casa. Você marca a consulta digitalmente. Vê que coisa bacana. E o que é mais importante? Delibera o exame. Você recebe em casa o exame, já vai direto para o laboratório, você faz o exame, volta para o médico, que é trânsito de informação, logo é digitalizado, e depois pode ir diretamente na farmácia com um código que é possível fazer a compra com prescrição médica digital. Na educação, é outra transformação. O que seria de nós, com as crianças em casa, se não tivesse a educação por meio digital? O que está faltando é que pegou de surpresa e, na realidade, isso que nós estamos fazendo não é educação. Isso é encontro, que eu chamo assim, presencial conectado. Nós estamos presentes. Nós não estamos ausentes. Nós estamos vendo um e outro. Então, nós estamos presentes. Então, isso é presencial. Isso é um webinário presencial conectado. Não tem nada de não presencial. Nós estamos olhando, e eu vejo até melhor se tivesse num auditório, que eu consigo ver aqui na tela a percepção de cada um, o olho de cada um, individualmente. Se está gostando, se está fazendo munganga, tudo. Um a um. Conheço, estou vendo cara a cara. É mais presencial do que no auditório. Né? Então, esse é um outro fato importante. O grande desafio da educação não é educação à distância. Educação à distância existe no Brasil desde 1940. Educação à distância existe. Algumas pessoas da minha geração, não os jovens, já ouviram falar no Instituto Monitor, que mandava aulas via correspondência. Em Vitória de Santo Antão, onde eu nasci, vi pessoas aprendendo a montar rádio pelo Instituto Monitor. Então, isso é ensino à distância, por carta. A Inglaterra foi pioneira nisso. Depois veio a transformação pelo rádio. Tinha aula pelo rádio. Em Glória de Goitá, Vitória de Santo Antão, Garanhuns, Caruaru, vi muita aula pelo rádio. E depois veio os telecursos da televisão. E agora, os cursos digitais. Então, ensino à distância é velho. O que tem de novidade é o meio digital. E o grande desafio é
como dar aula pelo meio digital. Que estamos com falta de pedagogos digitais. Não tem pedagogo, porque pedagogo é a forma de ensinar. Como eu vou ensinar? Isso é pedagogia, não é didática. Didática é explicação, é outra coisa, é programa, etc. Tal. Então, tem essa transformação. Tem a transformação do mercado de trabalho. Transformação brutal no mercado de trabalho. Mexeu no mercado imobiliário. Eu conheço empresas, algumas delas que eu presto hoje serviços de consultoria e orientação, que entregaram seus andares de escritório. Eu estou, por exemplo, montando um negócio nos Estados Unidos, orientando um negócio de serviço chamado Dark Kitchen. Acabou o salão. É outra forma de trabalhar, né? Os Dark Kitchen. Estamos montando aqui no Brasil uma escola de música feita através de meios digitais. Então, o mercado de trabalho mudou completamente. O mercado de entretenimento mudou. O sistema bancário se transformou. E no mundo agrícola, como é que nós estamos? E essa transformação digital já ocorreu na agricultura. Mas que a agricultura sofreu já a transformação digital antes da pandemia. Então, vamos traduzir tudo isso que está ocorrendo no front-end, que é a parte de compras direta, para o middle market. As transformações na agricultura estão no back-office e no middle market. No middle market, não. Na parte do middle end. Ainda não chegou no fim. Por quê? Isso já existe, pessoal. O programa de rastreamento animal, que cria uma competitividade de produção de proteína do Brasil ímpar. Toda a carne produzida e exportada é rastreada. Então, já é uma digitalização na agricultura e na pecuária. Está digitalizado. A cadeia pecuária está digitalizada. Então, ela está pronta. Ela está funcionando e cada vez mais moderna. Até porque, depois eu vou falar na geopolítica da agricultura e os impactos da digitalização. O Brasil é fonte mundial de segurança alimentar. Hoje, o Brasil já alimenta, segundo algumas estatísticas, 1,5 bilhões de pessoas no mundo de 7 bilhões. Então, nós temos uma posição estratégica com segurança alimentar. Então, a pecuária, no meu entender, é a que está mais avançada nos programas de rastreamento alimentar. O outro ponto é, e na agricultura em si, já estamos muito avançados. Nós estamos avançadíssimos na chamada NDVI, que na realidade é você rastrear as plantas por diferenciação das zonas de calor vegetal. Você consegue determinar pelo NDVI se nós estamos vivendo um estresse hídrico, se as plantas estão no padrão de crescimento esperado, se você precisa fazer pulverizações. E o Brasil hoje tem esse rastreamento funcionando. O rastreamento através das diferenciações de coloração das folhas dos vegetais. E também o Brasil começou a utilizar os drones. Então, o que eu chamo o agrodigital está funcionando, está operando.
Da mesma maneira que está no front-end, está no middle-end, no meio, está tudo operando. Para essa agricultura, ela já está digitalizada e vai acelerar mais ainda. O governo brasileiro iniciou um processo de agrodigitalização. A Embrapa já estuda isso. Geraldo Eugênio já me falou de um professor que já estuda NDVI, né, para selecionar plantas, inclusive aqui no semiárido. E o Brasil é fantástico para isso. Nós temos 6 biomas estratégicos. 6 biomas estratégicos. Né? E o mais sensível deles, por incrível que pareça, está perto de nós, a Caatinga. Esse é um bioma estratégico que precisa usar isso. Então, veja, todas essas práticas que eu estou comentando de digitalização já existem, aquilo que eu digo, pelo dedo, pelo computador, pela interação. Então, já existem. A agricultura já está digitalizada. A pecuária já está digitalizada. Esse é o grande e belo desafio. E eu estou vibrando pela oportunidade que a academia está me dando de expressar esse entusiasmo pelo agrodigital. Agrodigital. Agora, nem tudo são flores, ainda está no meio. O que é que falta no front-end agrícola? Marketplaces agrícolas. Porque a economia está saindo da economia do capitalismo do acionista para o capitalismo dos stakeholders. E agora, recentemente, você tem fundos de investimentos financeiros em SGA, que são os fundos e os negócios que se comprometem em meio ambiente, social e governança. ESG. Foi lançado há um mês atrás 200 fundos brasileiros de ESG, que estão ligados diretamente aos biomas ambientais. Né? Então, nós temos uma avenida fantástica. Além, eu vejo aqui pessoas ligadas, não sei se saiu, sobre a bioeconomia, sobre a biomimética. Hoje eu sou fã da biomimética. A biomimética faz transformações fantásticas no meio digital. Agora, qual é o grande desafio brasileiro? O grande desafio brasileiro é que apenas 40% dos estabelecimentos agrícolas no Brasil, em torno de 5 milhões e poucos estabelecimentos agrícolas, apenas, e aí eu tenho uma estatística do IBGE, que não é muito atualizada, que apenas de 35% a 40% dos estabelecimentos agrícolas têm internet de alta velocidade. Então, existe um gap digital de conectividade. Então, temos que acelerar, impulsionar a penetração dos meios digitais. Falta conectividade. Falta conectividade. Falta ainda você, nos programas de rastreamento, porque o Brasil trabalha com cria e recria, também de monitoramento. Nem todo rebanho está possível de monitoramento. Então, tem que trocar a técnica agora de rastreamento. Agora, para concluir essa primeira parte, eu diria a vocês o seguinte, meus amigos. Nós temos um desafio de qualificação da agricultura. De qualificação.
Qual é o desafio? Muito simples. E isso é um histórico que eu venho seguindo, que eu venho estudando, que a pandemia acelerou esses nossos estudos. Né? O que é que está ocorrendo? Em 1981, e eu agradeço a Mauro e Jorge Tavares, que eu não sei se está aí, por ter me ajudado a recuperar um ensaio que escrevi em 1981. 1981, por uma agricultura tropical brasileira. Inspirado, esse trabalho, pelo sociólogo Gilberto Freire. Gilberto Freire. Ele foi meu grande estimulador quando eu era membro do Seminário de Tropicologia da Fundação Joaquim Nabuco. Escrevi esse trabalho. Eu tive duas inspirações importantes. Gilberto Freire, que me influenciou muito com a visão dele de agricultura tropical. Tive um apoio fundamental do professor Paulo Alvim, que me ensinou muita coisa. A primeira delas, que ainda me marca muito, que eu vejo isso, como morei na Europa, e aqui, aí é que as coisas saltam aos meus olhos. As plantas brasileiras são mais hidroperiódicas do que fotoperiódicas. E eu me lembro muito, pessoal, de uma coisa de Luiz Gonzaga. Mandacaru, quando fulora na algum problema com o seu som, Luiz? Opa! Mandacaru sumiu ou não? Não está me ouvindo, não? Opa! Está funcionando aqui. Eu estou escutando perfeitamente. Luiz, já está havendo algum problema com o som. Está perfeito. O som está ótimo, Geraldo. Para mim, o som está ótimo também. Também. O som aqui está ótimo. Isso. Para mim também, o som está ok. Agora o microfone dele está fechado, aí tem que abrir. É, exatamente. Talvez tenha que ligar para ele, viu? Ele não está ouvindo. Aloysio, tenta abrir o microfone. Opa, Agora. e agora? Agora está bem, está para ouvir. Vamos ver. Então, Volta a Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga que a gente não ouviu ainda. Mandacaru! Tem alguém com o telefone aberto. Tem alguém com o telefone ou com o microfone aberto, está entrando voz de criança. Mandacaru, quando flora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. É hidroperiodismo, pessoal, não é fotoperiodismo. Que coisa linda. Né? Quantas coisas são hidroperiódicas? E isso eu aprendi com o Alvim. E, finalmente, com o mestre, meu grande mestre, Camilo Mendonça, agrônomo português, que, quando falo dele, me emociono. Me ensinou o que se chama bioeconomia. E foi com ele que eu aprendi, que viajei à Europa, e também presto uma homenagem aqui profunda ao meu amigo e professor Carlos Reis, que também me influenciou muito nessa trajetória. Mas o mestre Camilo me fez viajar pela Europa, vendo o mundo tropical e o mundo europeu, e o mundo americano. Que aí é que está a diferença da bioprodução. E agora eu cada vez mais vejo claro isso na digitalização. Por exemplo, a agricultura familiar, a agricultura de subsistência e a agricultura comercial em escala. Essas três categorias, o Brasil ainda confunde agricultura familiar com o tamanho da propriedade. Isso é uma falha. No mundo inteiro, por exemplo, 85%
da produção agrícola americana é familiar. O conceito familiar é sobre gestão, não é sobre tamanho da propriedade. Tem nada a ver. É quem gere a propriedade. É uma família. E aí pode ter as escalas de produção. Assentamento, se mistura tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo contrastante, agora que estamos vivendo. Você pega um agricultor familiar e manda ele plantar milho, feijão e mandioca. Suicídio. O algodão. Suicídio. Por quê? Porque esses produtos têm que ser vendidos no consumo a um preço unitário baixo. 1 quilo de feijão não pode ser vendido por 1 quilo de queijo de cabra. Não pode ser vendido por uma apicultura de floradas sazonais diferentes. Não pode ser vendido como se negocia em Olambra e na Holanda as flores. Não pode ser vendido um cacho de uva de mesa por 1 quilo de feijão. Então, a gestão familiar é que é importante. Nós temos que buscar uma agricultura familiar nos modos brasileiros de produtos de alto valor agregado. Você não pode querer fazer algodão herbáceo ao preço de 1 quilo de farinha. Porque um é fibra para tecidos e o outro não pode ser utilizado dessa maneira. Então, tem que ter um redesenho muito importante, não só nos assentamentos. Vocês sabem quem é a maior empresa de terras do Brasil? O INCRA. Ele detém cerca de 11% de áreas assentáveis com produtores. É o Terrabras. É o Terrabras. Então, existe essa mudança estratégica que a digitalização pode acelerar. Recentemente, eu conversei com um grupo de produtores que está tentando colocar mel, deliverar mel aqui na cidade. Claro! Vamos aplicar o delivery. Por exemplo, deliverar rápido os programas de assistência técnica. Por que não? Por que não ter assistência técnica digital? Eu vi no Paraná sendo feito diagnóstico veterinário como um sistema de teleconsulta por smartphone. Então, um redesenho na assistência técnica, urgente. Um redesenho no ensino agrícola, urgente. Então, nós precisamos dar vários choques digitais para acelerar também os agrosistemas de produção, assistência e ensino. Ponto final. Era isso que eu queria deixar de mensagem. Bem, então, professor, primeiro gostaria de realmente parabenizar pela maravilha de apresentação que foi feita, né? Atual, chamando a atenção para questões que nem sempre, no dia a dia, realmente nós temos condições de ser visto. E agora vamos voltar realmente à nossa programação com uma modificação. Nós havíamos, primeiramente, colocado para o pessoal que iríamos fazer 3 questões, não era? Para, eu digo, e a partir daí realmente abrir a discussão. Mas você já tratou basicamente de quase todas elas de alguma forma. Então, vou abreviar isto
para que a gente realmente... Eu vou reduzir isto em apenas uma questão, com algumas subquestões, e você, depois de comentar, nós abrimos para as perguntas, né? Eu quero aproveitar ao professor Mauro, Geraldo Magela e todos os nossos amigos e amigas acadêmicas, também de agradecer a todos aqueles que foram convidados e estão aqui. Eu estou vendo realmente o Rubem, o Alberto e vários outros colegas. O Rubem Correia, tá aí, tem sido um grande divulgador da agricultura e da pecuária nacional e pernambucana, realmente, é um grupo que nós temos aí. Então, tem sido uma pessoa maravilhosa nesse aspecto. Então, muito obrigado a todos. Então, a primeira questão que eu havia posto, professor, e aí você coloca, é simples. Nós estamos convivendo com duas situações que correm realmente simultâneas, paralelas, que uma é a Covid e o outro realmente é essa revolução digital, né? E começou, eu digo, primeiro começou, sei lá, quando o cidadão pegou o primeiro cabo de enxada lá atrás, quebrou a primeira pedra, ele já estava usando os dedos, né? Mas, do nosso ponto de vista, realmente, eu digo, o momento mais interessante foi a datilografia. Eu nunca imaginei que os dedos fossem tão importantes, né? Porque nós temos uma rádio de Recife que tem uma propaganda interessante. Diz, olha, nos meios de comunicação italiana, a comunicação auditiva é aquela realmente com maior efeito cognitivo, né? Mas agora eu estou achando que nós nem vamos ter audição, nem paladar e nem olfato. Vamos ter exatamente o tato, né? Então, veja que coisa interessante. Isso daí é a primeira questão. Então, nós estamos em paralelo com a questão de uma pandemia que também evoluiu. A peste negra realmente era transmitida pelo rato, né? Hoje ela evoluiu tanto que não é mais um rato, não é mais um mamífero, não é mais uma pulga, não é um mosquito, ela realmente tem outro sistema muito mais eficiente de transmissão. E temos realmente essa mudança radical nas ciências de comunicação que estamos vivendo. Então, eu quero que você faça um comentário sobre isso. Magela, por favor, passa o 2. A segunda questão que eu coloco, professor, você já tratou, e eu falando onde você coloquei, é uma revolução em curso, não é de agora. Ela agora foi acelerada. É bom que a gente imagine que em 4 meses nós realmente reduzimos aquilo que nós estamos vendo que viríamos em 5 ou 6 anos. Em 4 meses nós modificamos aquilo que nós vamos ver em 4 ou 5 ou 6 anos. Então, veja bem, teve a questão do ensino formal. Ensino formal como? A maioria das escolas e das universidades ainda não sabem como realmente sair dessa. Apesar de terem seus departamentos de informática, seus departamentos de comunicação, seus institutos de robótica, mas ainda não sabe exatamente como sair dessa. E por isso que a maioria o semestre está atrasado e o calendário escolar realmente está prejudicado. Então, nós estamos numa situação dessa. Por outro lado, nós temos situações, por exemplo, eu falei a você que numa universidade americana, uma diretora do departamento de engenharia, do Instituto de Engenharia, há 5, 6 anos atrás, resolveu ter um programa 20 em 20. Teve 20 mil alunos de engenharia no ano 2020. À época, ela tinha 11 mil. E todo mundo ficou realmente de orelha em pé e perguntando o que é que essa mulher quer. Onde é que eu vou encontrar recurso para construir salas de aula? Onde é que eu vou ter dinheiro para pagar professor? Como é que eu vou realmente colocar mais 9 mil estudantes no colégio de engenharia? Então, hoje, a doutora Catherine Banks, eu acho, está completamente acertada. Ela vai ter 20 em 20, sem necessidade de construir uma sala sequer. E talvez com um pouco mais de professores, ou o mesmo número de professores que ela tinha realmente em 2014. Né? Então, esta história é importante porque, para a agricultura, você já tratou, nós temos a seguinte situação. Nem todos os imóveis têm Wi-Fi, mas 95% dos produtores têm Wi-Fi. Isto é, 95% das pessoas têm um celular. E eles, quando vão para casa, têm acesso à internet. Você não vai precisar ter acesso à internet na propriedade. Você vai precisar que o gestor tenha acesso à internet. Ele não vai precisar estar lá. Então, essa é uma situação. A outra,
que eu já tentei colocar, e o Geraldo sabe, nós estamos discutindo no IPA um novo planejamento, é que vamos ficar atentos para a mudança radical que houve na comunicação. Não vai ser necessário ninguém mais ir a um escritório do IPA procurar um DAP. Não vai ser necessário realmente pegar uma análise de solo, os resultados de uma análise de solo. Então, por isso, nós vamos pensar o que será do futuro da extensão, da assistência técnica e da pesquisa agropecuária. Serão necessários centenas de escritórios? Ou serão necessários apenas uma meia dúzia de escritórios com pessoas altamente qualificadas e extremamente conectados? E nós colocarmos nas nossas costas a responsabilidade de capacitar e de transferir essa informação a quem necessita, não é? Então, essa é uma história. E a terceira, Geraldo, por favor. O terceiro ponto era exatamente isso. Você falou que realmente eu não preciso mais ir à loja comprar um computador. Mas eu também não preciso sair de casa para comprar a tapioca. Porque provavelmente a minha tapioqueira tem um celular. Ela pode não ter realmente um computador, mas ela tem um celular que eu telefono e digo a tapioca que quero e em 10 minutos ela está entregando. Não é? Como vai ser o vendedor de alface, como vai ser exatamente a quentinha, que realmente se tornou um grande negócio realmente nesses últimos momentos. Então, era sobre isso que eu gostaria realmente de colocar para ti, sabendo que isso já ocorre no Brasil. Nós temos um Brasil de uma agricultura de cerrados e de sudeste que você conhece muito bem. E temos uma agricultura nossa, de semiárido, com as suas dificuldades, e às vezes nós temos medo em conectá-la com o século XXI. Ela continua conectada ao século XX, ao século XIX. Então, como é que nós iremos realmente, eu digo, ir à frente com estas ameaças e com estas oportunidades? Nós não temos só ameaças, nós temos ameaças e oportunidades. Então, como nós inserimos o nosso semiárido nisso? E aproveitando a oportunidade, professor Aloysio, você citou aí o queijo, e o João, eu estou vendo aqui, me comunicou uma triste notícia, que foi o falecimento hoje do Dr. Manelito, né? Manuel Dantas, lá de Itaperuá, que foi uma das pessoas também que mais contribuiu para o pensamento sobre semiárido, sobre seca, gestão de propriedade, produção de forragem, escolha de raças. E, nos últimos anos, a família tem trabalhado muito nessa questão da agregação de valor dos produtos lácteos, né? Então, quero fazer um registro e já quero passar a palavra para o senhor para comentar e nós abrirmos a discussão. Aloysio, só ligar o seu microfone, Aloysio, por favor. Veja se voltou. Tudo bem, agora está ótimo. O que o Geraldo Jânio colocou de forma muito inteligente, né? A questão da enxada era digital também, né? Datilografia era digital. A diferença é que esse é digital conectado, né? A transformação da era dos bytes é a conectividade pelos dedos, né? Antes não tinha, era tudo analógico, né? É muito interessante essa sua observação. Outra questão das zoonoses, né? É naquele quadro daquele desequilíbrio. Quem transporta hoje é o Homo sapiens, né? Não é mais o rato, né? Pode ter sido até o morcego, mas o transmissor e o responsável pela mutação do Covid é o hospedeiro humano, né? Já dizem que tem 6 mutações do Covid. Aloysio, houve uma interrupção na internet. Aí. Opa, retornou. Meu colega Dimas, um abraço para você, das nossas aulas na faculdade. E também tinha visto o famoso, eu não vou dizer o apelido dele na época,
mas meu amigo Félix estava por aí. É do meu tempo de sala de aula. Ó, Félix, eu conheço um padre, não sei se ainda existe por aí. Né? Ô, Aloysio, Mas, um momentinho que eu fui injusto. Quem pediu para lhe dar um abraço, porque não estava podendo estar aqui conosco hoje, é o Aleixo, viu? Ele está numa reunião da diretoria nacional da SBPC e também, como você foi um dos responsáveis para testemunhar o casamento dele, além de muitas outras coisas. Ele pediu para lhe dar um grande abraço. Viu? Agora, eu não sei se o Mário Lira, que está aí, foi meu professor. O que está aí, eu não sei se foi Mário Lira, não sei se é da época. É o filho de Mário Lira, né? Por exemplo. E do professor Mário, que me exerceu uma influência muito grande também na minha formação, né? Mas aí, você colocou esses pontos, o Geraldo. O problema da agricultura é que essa camada do meio, que precisa... Porque a agricultura não é varejo. Né? Isso é que tem que diferenciar. Ela é uma agricultura que exige precisão nos dados. É por isso que tem chamada de agricultura de precisão. Não dá para chutar. Porque um pequeno chute no processamento dos dados mata uma lavoura, mata um animal. Né? Então, exige um grau de precisão maior. Mas não quer dizer que não vai fazer. Hoje, eu diria assim, o grande desafio de tudo que você colocou é organização da produção. Hoje cedo, por causa de diferença de fuso, estava conversando com as pessoas e disse, olha, seu produto está muito bom, vende. A dificuldade não é produzir, é distribuir. Distribuir. E a desorganização da comercialização é muito grande. É muito desorganizado. Né? Então, precisa de um suporte muito forte para essa agricultura familiar de comercialização, vendas e criação de valor agregado. Os Dantas, lá de Taperoá, cadê João? Está aí, fez uma revolução na questão dos lácteos, colocando sabores especialíssimos, tão finos quanto os sabores europeus dos queijos, com os sabores das ervas. Como o queijo da Serra da Estrela, o é dessa maneira, não é porque está na serra, é pela erva que come. Né? Então, esse é um grande desafio. Processar dados. Processar dados. Você colou muito bem, Geraldo. Não precisa ir pegar uma amostra de solo. Pode pegar lá e transmitir. Os sistemas de transmissão hoje, de informação, muda tudo. Muda tudo. Como eu lhe falei, eu fiquei impressionado. Da mesma maneira que existe a teleconsulta, existe teleconsulta também na área nossa, do agro. Tanto, eu vi um sujeito dando diagnóstico de um carneirinho pequenininho, ele olhou, mostrou a câmera do celular, do smartphone, e fez o diagnóstico. E prescreveu. Né? Claro que assuntos complexos não dá para fazer. Futuramente, não estou chegando nesse ponto, mas já existe a medicina robótica de humanos e está sendo testada a medicina robótica em animais. Né? Então, tem um caminho imenso, mas eu não estou chegando lá ainda. Mas no nosso Pernambuco, para concluir, existem verdadeiros microbiomas. Né? Por exemplo, as altitudes, a agricultura de altitude em Pernambuco. Maravilhosa. Eu tive o prazer, imagina, pessoal, de ver na Europa o café orgânico de Taquaritinga do Norte. Eu quase que choro quando vi um saquinho lá daqui da terra. Né? É emocionante ver
a agricultura dos vinhos, que, por sinal, assisti à última apresentação e quero parabenizar o professor Mauro pela sua... Não, ele foi analiticamente preciso na viticultura. Né? Não vou entrar nesse tema, mas se a pergunta surgir, mas parabéns, Mauro, pela sua compreensão do que é a viticultura do Vale. O Thales é quem está aí também, né? O professor Thales, que esteve apresentando. Pronto, então foi realmente muito bacana. Eu vou parar, porque eu vou esperar que venham as perguntas. Eu gostaria de debater esses assuntos com vocês todos. E tem várias agriculturas em Pernambuco, porque, como eu tenho outros colegas aqui que foram secretários de Agricultura, mas eu tive o prazer de conhecer 156 municípios de Pernambuco. Né? Então, eu conheço de Araripina, lá em cima, né, até a Zona da Mata aqui de Pernambuco. Né? Tentamos introduzir a seringueira, inclusive, aqui, o camarão no IPA, com o trabalho do IPA, com o trabalho de Jorge da Cibola, que é uma revolução na época das sementes de cibola, né? Que é um trabalho que emociona. Quando eu fui na Espanha e vi aquilo lá, meu amigo Jorge, de Vitória de Santo Antão, né? Da minha terra de nascença. Luiz Jorge. Luiz Jorge, é um show de bola o que o IPA fazia na área de sementes. Do meu amigo falecido, Expedito, que montou a maior empresa de sementes do Brasil, em Pernambuco, que se fez pelo IPA o maior criatório de camarão, laboratório de produção de camarão, aqui na nossa terra. Né? Então, nós temos exemplos maravilhosos aqui, que emocionam. Né? Não vou falar, porque deixa para lá, porque depois eu vou contar mais histórias das minhas andanças por Pernambuco. Pronto, parei. Professor Aloysio, muito bem. E vamos direto para as questões. O primeiro que levantou a mão aqui foi o Magela. Geraldo Magela. Opa! Eu queria, Geraldo, que você, por favor, se dirigisse ao professor Sotelo. Eu só queria, primeiro, dar os parabéns, mas eu estava levantando a mão, era de bater palma, certo? Ô, Magela, nós nos encontramos na Índia, não foi? Não foi na Índia que a gente se encontrou, não? Não encontramos. Onde você? No IPA mesmo, no IPA. Não, mas tem alguém aqui que a gente se encontrou lá em Hyderabad. Foi comigo, fui eu. Foi com o Geraldo Eugênio. Foi Geraldo. Foi. Nas microbacias da Índia. Exatamente. Watershed. Watershed. Tentamos fazer aqui. Pronto, foi você, Geraldo. E comemos um sorgo maravilhoso. Isso. Vamos lá. Vamos, pessoal que quiser questionar. Todo mundo está com o microfone fechado. João Suassuna aí. Geraldo, por favor. Tá bem. João, por favor. Muito bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer as gentis palavras que o Aloysio falou aí para o trabalho da nossa família lá em Itaperoá. Agradeço de coração em nome da família. Mas a minha questão é com relação ao nosso home office. Nós estamos aí há 4 meses trabalhando em casa e eu vou ser sincero para você, Aloysio. Eu nunca me senti tão útil na minha vida, inclusive ampliando o meu espectro de trabalho em outras áreas. Eu nunca imaginei